Qual o preço da liberdade quando ela é paga com a vida alheia? Babilônia conhece a resposta e paga, vez após vez. Enquanto ainda houver ouro nos templos e espadas famintas nas terras vizinhas. 691 anos antes de Cristo. Entre dois rios, o Tigre e o Eufrates, pulsa a cidade mais antiga da Terra. Babilônia é 1000 anos mais velha que Roma. Seus sacerdotes sabem contar as estrelas e prever eclipses. Seus mercadores controlam as rotas comerciais do Golfo Pérsico até as cabeceiras do Eufrates. Seus deuses, Marduk, Nabu e Ishtar, são considerados os mais poderosos do mundo habitado. E é justamente esta cidade, o centro da antiga civilização, que há décadas pertence à Assíria. Não como parceira, mas como troféu. Babilônia não se revolta pela primeira vez, mas é agora que o faz, pela primeira vez, de forma verdadeiramente séria. O rei, Mushezib-Marduk, iniciou o motim abertamente. Não se trata da resistência silenciosa dos sacerdotes, nem da sabotagem comercial dos mercadores. É uma ruptura direta com Nínive. Do palácio setentrional de Senaqueribe, onde cada província e cada líder rebelde são registrados, os mensageiros já partem com uma única ordem: punir. Senaqueribe. Seu nome. Sim multiplicou os irmãos. Soa como uma prece. Ele governa o Império Neo-Assírio há 23 anos. Nesse período, ele já arrasou Babilônia uma vez, após a revolta anterior. Inundou as ruas, aterrou os canais, ordenou a destruição da estátua de Marduk e a levou para Nínive como espólio. Aquilo não foi apenas uma derrota militar para os babilônios. Foi uma blasfêmia pública, intencional e calculada. Os anais de Senaqueribe registram suas palavras sobre aquela revolta. Eu a transformei em uma colina de ruínas. Não é uma metáfora. É uma instrução literal, executada com precisão de engenharia. E agora, novamente. Mushezib-Marduk está no trono. O motim foi declarado. Os sacerdotes babilônios leem os presságios e encontram neles justificativa. Mas, por trás dessa confiança teológica, esconde-se um cálculo político nu. Sem um exército externo, a cidade não sobreviverá. Nínive está a 700 quilômetros ao norte, mas seus espiões estão aqui. Entre os mercadores, entre os escribas, entre as pessoas que entram diariamente pelos portões de Esagila, o principal templo de Babilônia. A elite de Babilônia compreende a situação. A decisão é tomada de forma rápida e cínica. Ouro. Muito ouro. Ir buscá-lo onde ele está, nos templos. Raspar as relíquias sagradas e comprar um exército. A escolha do aliado não é menos cínica. O Elam. Um estado a leste, além das montanhas Zagros. Um inimigo ancestral do reino da Babilônia. Séculos de guerras, cidades devastadas, prisioneiros levados. Agora, um potencial salvador. O rei elamita Humban-Nimena senta-se em sua capital, Madaktu, e ouve os embaixadores babilônios. Eles trazem não apenas pedidos, mas metal. Lingotes pesados e vasos sagrados derretidos. Dádivas do templo do deus Marduk. Este é um detalhe que os sacerdotes babilônios tentariam mais tarde apagar das crônicas. Eles venderam o patrimônio sagrado do principal deus da cidade a um rei estrangeiro. Pela guerra. Pela sobrevivência. Para que soldados estrangeiros se colocassem entre eles e Senaqueribe. Enquanto os embaixadores navegam pelo Tigre em direção à fronteira elamita, outro trabalho é realizado em Babilônia. Mushezib-Marduk envia mensageiros aos chefes tribais caldeus do sul, aos cheques arameus das estepes ocidentais, aos clãs montanheses que têm contas a acertar com a Assíria. A cada um, uma promessa: saque, terra e liberdade do tributo assírio, que os cobradores extraem com a precisão e a crueldade de uma máquina bem ajustada. As respostas chegam. Alguns vêm de bom grado. Outros são convencidos não pelo embaixador, mas pelo medo. Se Babilônia cair novamente,
a Assíria virá atrás deles também. Ao mesmo tempo, em Nínive, às margens do rio Cócer, no palácio revestido de placas de calcário com relevos de vitórias, Senaqueribe recebe relatórios. Seus espiões trabalham diligentemente. Movimentações de embaixadores, rotas de navios com ouro, nomes de chefes tribais que dão consentimento, nomes daqueles que hesitam. Tudo isso em tabuletas de argila, cuidadosamente dispostas diante do rei. Senaqueribe não tem pressa. Ele já fez isso antes. Ele conhece a anatomia do motim babilônio melhor do que os próprios babilônios. Ele sabe que uma coalizão de tribos dispersas só é forte no início, enquanto o medo do inimigo comum supera o ódio mútuo. Ele sabe que o ouro não comprará a lealdade dos elamitas, apenas sua presença. E ele sabe que tem tempo. Porque o exército da coalizão ainda está se reunindo, convergindo lentamente para a planície do Tigre, como a água que se acumula em um poço. Já o seu exército está pronto. Já afia o ferro. Já espera a ordem. Duas forças movem-se uma em direção à outra. Uma movida pelo desespero e por juramentos comprados. A outra, pela fria vontade imperial que não conhece piedade. Entre elas, uma vasta e poeirenta planície e um rio que em breve ficará vermelho. O nome deste lugar é Haluli, e é aqui que se decidirá quanto vale realmente a liberdade babilônia. Haluli. Este nome, por enquanto, é conhecido apenas por espiões e cartógrafos, mas em breve será sussurrado por toda a Mesopotâmia. Enquanto a planície ainda está vazia, em Babilônia ocorrem negociações. Não aquelas formais que os escribas registram e adornam com selos, mas as verdadeiras, em salões laterais, a portas fechadas, com testemunhas que depois não serão encontradas. Mushezib-Marduk sabe negociar. Ele ascendeu ao poder não por direito de sangue, mas através da política tribal do sul caldeu. Ele conhece o preço de cada palavra e de cada talento de prata. Mas agora, ele negocia de uma posição de fraqueza, e todos à mesa entendem isso. O rei elamita Humban-Nimena ouve os embaixadores babilônios. Ele não é jovem. Seu reino, o estado elamita, viu altos e baixos. Elã e o reino da Babilônia guerrearam tantas vezes que a conta se perdeu. Mas agora, eles têm um inimigo comum. A Assíria pressiona a todos igualmente, e Humban-Nimena entende isso tão bem quanto Mushezib-Marduk. A questão é apenas o preço. Os embaixadores colocam listas sobre a mesa. Vasos de ouro do templo de Exagila. Taças com as quais os sacerdotes fizeram libações a Marduk por séculos. Estatuetas incrustadas de lápis lazuli. O acúmulo de gerações entregue em uma única transação. Os sacerdotes babilônios, ao se despedirem desses objetos, ficaram em silêncio. Não podiam protestar. O motim exigia um exército. O exército exigia ouro. O ouro só existia nos templos. Humban-Nimena faz uma pausa, o suficiente para mostrar que não tem pressa. Em seguida, concorda. O exército elamita marchará para o oeste. Mas as condições são dele. O comando das forças elamitas permanece com seu general, Humban-Numdash. O exército babilônio luta ao lado, mas não acima dos elamitas. Não é uma aliança de iguais. É um contrato entre contratante e contratado, onde o contratante finge desesperadamente ter algum poder de pressão. Enquanto os mensageiros elamitas cavalgam de volta para Madaktu com as notícias do acordo, Mushezib-Marduk espera outras respostas. Das estepes ocidentais, dos chefes arameus, que pastoreiam o gado onde, há 1000 anos, ficavam postos avançados assírios. Os arameus vêm. Nem todos, mas o suficiente. Eles trazem cavalaria leve e infantaria acostumada a lutar na estepe. Sua motivação é simples. Os cobradores de impostos assírios arruinaram seus pastos. Não é ideologia, é fúria acumulada. As tribos caldeias do sul reúnem-se com mais prontidão. Elas estão mais próximas de Babilônia geográfica e politicamente. Seus chefes há muito estão ligados à elite babilônia
através do comércio e de casamentos. Alguns deles são parentes do próprio Mushezib Marduk. O exército da coalizão cresce. No papel, é uma força formidável. Infantaria pesada elamita, arqueiros caldeus, cavalaria arameia, milícia urbana babilônia, que nunca empunhou uma lança em combate, mas está pronta para morrer por seu bairro. Línguas diferentes, deuses diferentes, comandantes diferentes, cada um dos quais considera seu destacamento o principal. É aqui que reside o problema que ninguém quer nomear em voz alta. A coalizão não é um exército. É uma multidão armada, mantida unida pelo medo comum e por promessas mútuas que ninguém pretende cumprir após a vitória. Os chefes tribais já pensam no saque. Os oficiais elamitas olham para os aliados babilônios com desprezo profissional. Os cheques arameus discutem quais homens receberão as melhores posições, não por importância tática, mas porque o status decide tudo. Em Nínive, eles sabem disso. Os espiões de Senaqueribe trabalham nos bairros comerciais de Babilônia, nos portos do Eufrates, entre os carregadores e condutores de mulas que servem ao exército da coalizão. A informação flui continuamente. Nomes, rotas, disputas entre comandantes, data prevista de partida. Senaqueribe lê os relatórios e faz anotações. Seus escribas registram cada detalhe com a precisão burocrática que os descendentes descobririam nas ruínas de Nínive 25 séculos depois. Um desses relatórios diz respeito ao ouro de Esagila. Não é apenas informação de inteligência, é uma arma política. Babilônia vendeu os vasos sagrados de Marduk a estrangeiros. Quando chegar a hora, Senaqueribe usará este fato como prova da impiedade dos rebeldes e como justificativa para suas decisões mais radicais. Mas isso ficará para depois. Agora o exército da coalizão, lentamente, entre rangidos, brigas e atrasos, começa a se mover para o norte, para onde a planície do Tigre é aberta e vasta. Para onde, segundo os cálculos dos conselheiros militares babilônios, eles podem encontrar os assírios em condições favoráveis e esmagá-los pela superioridade numérica. O cálculo parece razoável. Eles são mais, muito mais, e estão em sua própria terra. Mas em Nínive, já terminaram de afiar o ferro, já carregam as bigas, já levantam os estandartes com a imagem do deus Assur. O exército que nunca perdeu uma batalha campal volta-se para o sul, sem pressa, com logística calculada, com fontes de água previamente exploradas durante a marcha. O ouro dos templos comprou um exército para a coalizão, mas não comprou disciplina, unidade ou tempo. Porque o tempo já joga a favor de Senaqueribe, e enquanto os mercenários dividem o futuro saque nas fogueiras do acampamento babilônio, as colunas de engenharia com pontões e máquinas de cerco já saem de Nínive, abrindo caminho para onde, em breve, não restará nada vivo. As colunas de engenharia vão primeiro, sempre primeiro. Esta é uma regra do Império Neo-Assírio, aperfeiçoada ao longo de 2 séculos de conquistas. Antes que o exército avance, a estrada deve suportar o exército. Antes que a biga passe, a ponte deve estar de pé. Antes que o arqueiro se posicione, a posição deve ser escolhida, marcada e protegida. Nínive, em 691 a.C., não é apenas uma capital. É o quartel-general da máquina militar mais complexa que o Oriente Antigo já viu. O Palácio de Senaqueribe, que o próprio rei chamava de Palácio Incomparável, ocupa uma área de vários hectares. Em seus arquivos econômicos, constam listas de armazéns, estoques de grãos, metal, couro e madeira. O suprimento do exército é detalhado por dia de marcha. Cada destacamento sabe onde receberá água. Cada condutor de comboio conhece a rota. Isso não é o talento de um único homem. É um sistema construído por gerações. Os engenheiros assírios resolvem problemas que os estados vizinhos consideram insolúveis. A Cordilheira de Zagros, a leste, não é um obstáculo, mas um objeto de trabalho. Os batedores a atravessam com antecedência,
marcando os pontos onde uma rota para rodas pode ser construída. Onde a rocha é muito íngreme, ela é quebrada com ferramentas de bronze e picaretas. Onde o desfiladeiro é muito estreito, ele é alargado. O trabalho é sujo, pesado e leva semanas. Mas quando o exército avança, ele marcha por uma estrada pronta, sem perder o ritmo. Os rios são uma tarefa à parte. O Tigre, na área do futuro teatro de operações, é largo e imprevisível. Existem vãos, mas, dependendo da estação, sua profundidade e posição mudam. Pontes flutuantes são a solução padrão do exército assírio. Odres de couro inflados com ar, sobre os quais são colocadas plataformas de madeira. Travessia de infantaria pesada, bigas e comboios. As unidades de engenharia sabem montar tal ponte em poucas horas e desmontá-la, se for preciso recuar ou isolar o inimigo. Os batedores da coalizão observam essas colunas de uma distância segura. O que eles veem é imediatamente relatado à retaguarda, para Mushezib Marduk e os comandantes elamitas. Os relatórios são alarmantes. Ferro. Muito ferro. O Império Neo-Assírio, a essa altura, já havia passado para a produção em massa de armas de ferro antes da maioria dos vizinhos. O bronze não desapareceu. Ainda está presente em pontas de flechas, joias e objetos rituais. Mas espadas, pontas de lança, pontas de flechas de arqueiros pesados e placas de proteção em bigas são de ferro. É mais pesado. Resiste ao impacto de forma diferente. Uma lâmina de bronze se curva onde uma de ferro corta. Para a milícia tribal, armada com o que tem à mão, essa é a diferença entre a vida e a morte. Mas não são apenas as armas. O exército assírio carrega máquinas de cerco. Arietes em plataformas com rodas, protegidos por escudos de madeira. Eles são destinados às cidades, mas sua presença na coluna de marcha envia um sinal inequívoco aos aliados. Senaqueribe não vem apenas para a batalha. Ele vem para a destruição completa. As cidades que apoiaram o motim serão sitiadas. As muralhas serão rompidas. As máquinas já estão a caminho. No acampamento da coalizão, este relatório é lido a portas fechadas. A reação dos chefes divide-se exatamente ao meio. Alguns exigem avançar imediatamente para interceptar os assírios antes que cheguem à planície. Atacar durante a marcha, nas passagens de montanha, onde a infantaria pesada perde sua vantagem. Outros insistem em uma posição defensiva perto da água, manter o rio à retaguarda, privar os assírios de manobra e impor um combate frontal nas condições da coalizão. Kumban Undash, o comandante elamita, ouve ambos os lados. Ele é um profissional. Entende que a interceptação na montanha exige velocidade e comando unificado, algo que a coalizão não possui. Um exército heterogêneo de tribos que falam línguas diferentes não pode realizar uma emboscada coordenada nas montanhas. Este é um plano para um exército disciplinado, não para este. A posição em Alula é um compromisso. O rio protege um flanco. A superioridade numérica deve compensar a diferença de treinamento. Se conseguirem desgastar os assírios em um longo confronto frontal, o ferro não ajudará. As pessoas cansam-se igualmente. Este raciocínio soa razoável e baseia-se em fatos reais. A coalizão realmente tem mais homens. A posição perto do rio realmente limita a manobra do inimigo. Mas há uma suposição que ninguém pronuncia em voz alta. A de que Senaqueribe aceitará as condições impostas. Que ele virá para onde é esperado. Que ele formará seu exército conforme dita a lógica da coalizão defensiva. Em Nínive, eles conhecem esses cálculos. A rede de inteligência de Senaqueribe não para de trabalhar um dia sequer. A posição em Alula é conhecida. A força da coalizão é estimada com precisão de poucos milhares. A disposição dos destacamentos elamitas e caldeus é mapeada. Senaqueribe estuda os relatórios. Seus anais registrariam mais tarde este momento. O rei ora a Assur e recebe um presságio de vitória. Mas por trás dessa fórmula da religião de Estado está uma decisão militar concreta.
Não um ataque frontal a uma posição fortificada. Não esperar que a coalizão se desfaça por contradições internas, mas uma marcha rápida, veloz, por uma rota que o inimigo não previu. Chegar à planície antes que a coalizão consiga se reorganizar. O exército de Senaqueribe avança. As colunas marcham à noite. Os engenheiros já montaram os pontões. As estradas foram exploradas. Armazéns de grãos e água foram posicionados ao longo da rota com antecedência. Na planície de Haluli, a coalizão ainda ocupa posições. Os chefes ainda discutem quem ficará no flanco direito. Os mercenários ainda negociam o adiantamento. E as colunas assírias já marcham pela noite. Para onde não são esperadas, para um ponto que transformará a vantagem posicional da coalizão em uma armadilha mortal. O ponto na planície não é escolhido ao acaso. Haluli não é uma cidade, nem uma fortaleza. É um lugar onde o Tigre faz uma curva suave, e a margem se torna firme o suficiente para suportar milhares de homens e bigas. À esquerda, a água. À direita, a estepe aberta, que se estende até o horizonte. Nenhuma cobertura natural. Nenhuma colina onde se possa esconder um destacamento de emboscada. Apenas poeira, pedra e o ar escaldante da Mesopotâmia em agosto. É aqui que a coalizão decide se posicionar. O exército chega em partes, estendendo-se por vários dias. Primeiro os destacamentos caldeus do sul. Eles estão mais próximos. Depois a cavalaria arameia do oeste. Por fim, a infantaria elamita. Pesada, bem armada, acostumada à guerra de montanha, mas não ao calor da planície. A milícia babilônia chega por último, misturada ao comboio e aos sacerdotes, que carregam pequenas estátuas de deuses para elevar o moral. O acampamento cresce em poucos dias. Enorme, barulhento, cheirando a fumaça, esterco e medo. No papel, é uma força respeitável. Dezenas de milhares de guerreiros. Bigas, arqueiros, fundeiros. Homens, cada um dos quais tem uma conta pessoal a acertar com a Assíria. Um mercador babilônio arruinado pelo tributo. Um pastor arameu, cujo rebanho foi confiscado por soldados. Um oficial elamita que se lembra de como o exército assírio queimou aldeias elamitas na campanha anterior. Há motivação. Há números. Há a posição estratégica perto do rio. Mas já no terceiro dia, torna-se visível o que ninguém diz em voz alta. O suprimento não funciona. O comboio foi calculado para um exército menor. Há água suficiente no rio, mas o acesso à margem dá-se por descidas estreitas que não suportam o fluxo de pessoas e animais. Há confusão nos bebedouros. Cavalos ficam horas na fila. O grão é distribuído de forma desigual. Os destacamentos elamitas recebem mais, os caldeus, menos. Os arameus mal recebem algo. Não é má intenção, é a falta de um serviço logístico unificado. O exército assírio possui tal serviço. A coalizão, não. Os chefes reúnem-se em conselho todas as manhãs. Todas as manhãs, o conselho termina com um compromisso que não agrada a ninguém. Kumban Undash insiste em um comando unificado. Os chefes caldeus respondem que seus homens não obedecerão a um oficial elamita. Mushezib Marduk tenta mediar, mas sua autoridade baseia-se no ouro que já foi entregue, e não na experiência militar que ele não possui. Enquanto isso, os batedores retornam do norte com relatórios que ninguém quer ouvir. O exército assírio avança rápido, rápido demais. Não pela estrada principal ao longo do Tigre, onde era esperado, mas por uma rota paralela, um pouco mais a leste, onde as colunas de engenharia já haviam aberto o caminho uma semana antes. Senaqueribe não vai para onde é chamado. Ele vai para onde lhe é conveniente. Isso muda tudo. A posição em Haluli foi construída contando com um confronto frontal. O rio protege o flanco esquerdo, se o inimigo vier do norte estritamente pela margem. Mas se as colunas assírias surgirem do leste, um pouco à direita da direção esperada, o rio deixa de ser proteção. Ele se torna uma prisão. O flanco esquerdo choca-se contra a água,
O direito está aberto para a estepe, de onde virão os assírios. Kumban-Undash entende isso primeiro. Ele exige a reorganização imediata das formações de combate, virar à frente, avançar o flanco direito. Esta é a decisão correta. É a única decisão possível. A reorganização começa ao amanhecer e imediatamente se transforma em caos. Os destacamentos que estavam no flanco esquerdo não entendem para onde ir. Mensageiros levam ordens em 3 línguas, e cada comandante as interpreta à sua maneira. A infantaria caldeia começa a se mover, mas choca-se com a cavalaria arameia, que ainda não recebeu a ordem. A cavalaria para. A infantaria para atrás da cavalaria. O comboio bloqueia a única passagem para a margem. 3 horas. 3 horas de reorganização, que no exército assírio levariam menos de uma. E então, no horizonte, surge a poeira. Muita poeira. Aquela que é levantada não por centenas, mas por milhares de homens marchando em uníssono. Aquela que as bigas levantam ao moverem-se em colunas densas. Aquela que levanta um exército que não tem pressa, porque sabe que chegou no momento exato. As legiões assírias emergem da névoa matinal. Elas já estão formadas. As formações de combate foram estabelecidas ainda durante a marcha. Prática padrão assíria. Infantaria leve na frente. Arqueiros pesados logo atrás. Bigas nos flancos. Infantaria pesada no centro. Lança com lança. Escudo com escudo. Acima das colunas, estandartes com a imagem do deus Assur. O disco solar alado. Isso não é decoração. É uma ferramenta psicológica. Cada soldado no exército assírio sabe: o Deus está observando a batalha. E o Deus está sempre do lado da Assíria. Essa convicção é parte do treinamento, parte da disciplina. No acampamento da coalizão, eles também veem isso. E a reação é completamente diferente. Os assírios apareceram no lugar errado, na hora errada, da maneira errada. Eles estão na planície, formados em fileiras perfeitas, onde ontem havia apenas a estepe vazia. A reorganização da coalizão ainda não terminou. O flanco direito ainda está em movimento. Parte da cavalaria arameia está encurralada perto da margem. Assur-Nazirpal observa a cena a vários estádios de distância. Seus anais registrarão mais tarde que o rei clamou ao deus Assur e recebeu um presságio. Mas, por trás dessa fórmula, reside o cálculo militar de um homem que enxerga. O inimigo não está pronto. A reorganização não foi concluída. O flanco direito está exposto. O momento é escolhido. As trombetas do exército assírio dão o primeiro sinal. Não de ataque, ainda não. Um sinal de avanço. Um movimento lento e calculado para a frente, que por si só exerce pressão. Uma mensagem à coalizão. Vocês não têm mais tempo para se reorganizar. Não têm mais escolha de posição. A planície de Haluli tornou-se a sua armadilha, e nós a estamos fechando. No acampamento da coalizão, os sacerdotes da Babilônia começam a recitar orações, em voz alta, cada vez mais alto, como se os deuses pudessem não ouvir da primeira vez. As preces dos sacerdotes são sufocadas por outro som, um murmúrio. Ele emana das entranhas do acampamento, da escuridão entre as tendas, onde não há fogueiras acesas nem guardas postados. Não é audível, mas já existe, já está agindo, já cumpre o seu papel. Isso não é coincidência, é uma ferramenta. O Império Neo-Assírio não inventou a espionagem, mas foi o primeiro a transformá-la em um serviço estatal com financiamento, hierarquia e prestação de contas. Os agentes de Assur-Nazirpal operam nos bairros comerciais da Babilônia há anos. Eles conhecem os nomes, conhecem as dívidas, sabem quais chefes tribais temem secretamente uma vitória assíria e quem, portanto, cobraria cada conta pessoalmente. Na véspera da batalha decisiva, essas pessoas se ativam. A mecânica é simples e brutal. Um boato, lançado no lugar certo, vale 1000 flechas.
Em um acampamento onde dezenas de milhares de homens falam línguas diferentes e não confiam uns nos outros, um rumor se espalha mais rápido que fogo em palha seca. O primeiro boato diz respeito aos Elamitas. Dizem que Humban-Nimenu enviou secretamente um emissário a Assur-Nazirpal antes mesmo de o exército marchar. Dizem que o ouro de Exagila foi apenas um pretexto. Elam deseja obter direitos comerciais no reino da Babilônia após a guerra e está pronto para negociar com a Assíria pelas costas de seus aliados. Nenhuma prova, apenas palavras. Mas, em um espaço confinado como um acampamento, palavras tornam-se fatos rapidamente. O segundo boato é sobre os chefes arameus. Dizem que 2 deles já enviaram suas famílias para longe de Halule, para o leste, para onde fogem aqueles que já conhecem o desfecho. O terceiro boato é o mais sutil e o mais destrutivo. Dizem que os sacerdotes assírios realizaram um ritual em Nínive e que o deus Marduk, o Marduk babilônico e não Assur, deu um presságio a favor de Assur-Nazirpal. Que os deuses já escolheram o vencedor. Que a batalha é mera formalidade. Este rumor atinge o âmago da milícia babilônica. Eles lutam por seu Deus. Se o Deus está do outro lado, por que morrer? Humban-Undash reage com profissionalismo. Ele não tenta refutar os boatos, sabe que é inútil. Ele busca as fontes. Iniciam-se as averiguações no acampamento. Seus homens caminham entre as tendas, fazem perguntas, memorizam rostos. Quem falou primeiro? Quem ouviu com mais atenção do que deveria? Quem desapareceu após a conversa? 2 pessoas são encontradas. Ambas são pequenos comerciantes que se juntaram ao exército da coalizão como fornecedores de provisões. Ambas são detidas. O interrogatório é curto. Os métodos elamitas de lidar com informantes não admitem delicadeza. Um deles fala o suficiente para confirmar. A rede de agentes no acampamento é real. E os 2 detidos são apenas a parte visível. Humban-Undash compreende. Desmantelar toda a rede a poucas horas da batalha é impossível. Tarde demais. Ele ordena a execução de ambos, publicamente, diante da tropa. Isso também é uma ferramenta contra o pânico. Vejam, os traidores foram encontrados e punidos. Tudo está sob controle. Mas a execução pública tem um efeito ambivalente. O primeiro realmente acalma parte dos soldados. O segundo confirma que os traidores existiam, que a ameaça era real, que, entre os seus, havia infiltrados. A paranoia não se dissipa, ela transmuta. Na noite anterior à batalha, no acampamento da coalizão, ninguém dorme bem. Os guardas sobressaltam-se a cada ruído. Vários homens desertam, fogem para a escuridão, atravessam o Tigre, desaparecem. São poucos, casos isolados. Mas todos ficam sabendo. E cada um pensa a mesma coisa. Eles sabem de algo que nós ignoramos. Humban-Undash não dorme. Ele se senta em sua tenda com um mapa, uma tabuleta de argila com um esboço rudimentar do terreno, e examina as opções. Sua posição é objetivamente difícil. O flanco direito está mal posicionado. A cavalaria arameia é pouco confiável. É eficaz em perseguições e incursões, mas em combate frontal denso, quebra-se facilmente. A infantaria pesada elamita é sua principal força, mas ela deverá suportar a primeira investida dos arqueiros assírios, o que sempre resulta em baixas pesadas. Ele envia um mensageiro a Musezib Marduk com uma única pergunta: a milícia babilônica manterá o centro ou recuará? A resposta chega 1 hora depois: manterá. Mas os sacerdotes exigem realizar um ritual antes do amanhecer. Humban-Undash lê a resposta. Pousa a tabuleta. Não diz nada. No acampamento assírio, ao mesmo tempo, reina o silêncio. Não um silêncio mortal de pavor, mas o silêncio laborioso de quem executa uma tarefa familiar. Armeiros verificam as pontas das flechas à luz de lamparinas a óleo. Os aurigas lubrificam os eixos. Comandantes de dezena inspecionam seus homens e falam brevemente. O de sempre. Mentenham a formação.
Ouçam a trombeta. Não avancem sem o sinal. Assur-Nazirpal inspeciona as tropas sob a luz de tochas. Os anais registram. O rei inspecionou pessoalmente as posições e dirigiu-se ao deus Assur. É um ritual, mas um ritual que todos os soldados presenciam. O rei está aqui. O rei não se oculta. O rei assistirá à batalha. Isso também é guerra de informação, apenas do outro lado. A aurora aproxima-se lentamente. Uma bruma estende-se sobre o tigre. Não é densa, mas o suficiente para ocultar detalhes. A planície está silenciosa. Em algum lugar na escuridão do outro lado do rio, um pássaro noturno grita. No acampamento da coalizão, os sacerdotes babilônicos encerram o ritual. O fogo no altar arde de forma estável. Eles anunciam que o presságio é favorável. Os soldados ouvem e fingem acreditar. Mas na escuridão entre as tendas, o murmúrio não cessa. Está mais baixo do que durante o dia, mais cauteloso, mas persiste. E continuará agindo por mais algumas horas. Exatamente o tempo necessário para que, no momento do primeiro golpe real, o flanco direito vacile um pouco antes do que deveria. Apenas um pouco. Mas na planície de Alul, isso será o suficiente. O amanhecer chega, mas não traz alívio. A névoa sobre o tigre engrossa em vez de se dissipar. O sol nasce atrás das posições assírias. Isso não é coincidência. Faz parte da escolha do local. Assur-Nazirpal está voltado para o oeste. Seus soldados olham para a névoa. Os soldados da coalizão olham para o leste, diretamente para o sol nascente. As primeiras horas após o amanhecer são as mais perigosas, não para o corpo, mas para a mente. No acampamento da coalizão, ninguém dormiu o suficiente. O ritual dos sacerdotes terminou 1 hora antes da aurora. Depois, veio a espera. A espera é pior do que qualquer batalha. Na batalha, há movimento, há som, há a sensação de ação. Na espera, há apenas pensamentos. E os pensamentos em um acampamento onde, na noite anterior, agentes assírios foram capturados e executados, seguem em uma única direção. A água é a primeira a escassear. Não completamente, o tigre está próximo. Mas os acessos à margem, que por 3 dias não deram conta do fluxo de homens e animais, na manhã do 4º dia, transformaram-se em gargalos logísticos. Cavalos aguardam em filas. Homens aguardam em filas. O calor escaldante de agosto na Mesopotâmia não começa ao meio-dia. Começa com a primeira luz. Quando o sol se eleva 1 palma acima do horizonte, o ar já está seco e quente como o sopro de um forno. A sede em um grande exército não é um problema individual. É um fator tático. Um homem que não se hidratou adequadamente pela manhã reage com lentidão. Segura o escudo com menos firmeza. Perde o fôlego mais depressa no combate corpo a corpo. Um cavalo que não bebeu a tempo fica nervoso. Assusta-se facilmente com ruídos altos. Obedece com dificuldade aos comandos. Uma carruagem puxada por cavalos inquietos em terreno irregular é uma ameaça, antes de tudo, aos seus próprios aliados. Umban-Undash sabe disso. Ele ordena a desobstrução dos acessos à margem pela força, dispersar os aglomerados, permitir que os cavalos de guerra passem primeiro. A ordem é cumprida, mas, durante a execução, um destacamento arameu próximo a um dos acessos envolve-se em uma breve briga com soldados elamitas que os empurram. Ninguém morre. Há apenas alguns feridos com contusões. Mas todo o acampamento toma conhecimento da briga em meia hora. Boatos em espaços confinados espalham-se instantaneamente. E a versão que chega às posições distantes já é outra. Os elamitas atacaram os arameus. Alguém diz que mataram 3. Não é verdade. Mas ninguém verifica. Os chefes arameus reúnem-se separadamente. A conversa é curta e colérica. Um deles, cujo nome os anais assírios não preservaram, apenas o título, comandante dos arqueiros das tribos ocidentais, diz abertamente: se os elamitas se comportam como senhores e não como aliados, por que os arameus devem permanecer onde foram colocados e morrer pelo ouro babilônico que já se esvaiu?
Não há resposta, porque a pergunta é pertinente. Sobre o acampamento da coalizão, nesta manhã, paira um silêncio peculiar. Não é calmo, é tenso. Aquele silêncio que precede a tempestade, quando o vento subitamente para e os pássaros se calam. As pessoas conversam em voz baixa. Olham para o leste, onde, por trás do véu de névoa, vislumbram-se os estandartes assírios. O disco solar alado, o símbolo de Assur. Ele é visível mesmo através da bruma. Grande, dourado, imóvel. Os soldados babilônicos olham para este símbolo e pensam o que não deveriam. O deus Assur é o patrono do exército assírio. Marduk é o patrono da Babilônia. Mas a estátua de Marduk não está em Esagila. Assur-Nazir-Pal a transportou para Nínive após a última revolta. Tecnicamente, Marduk está no campo adversário. Os sacerdotes explicam de outra forma. Marduk está cativo, e é por isso que é preciso vencer, para libertar o Deus. É uma teologia convincente. Mas o soldado que está em formação, com a garganta seca sob o sol da manhã, pensa de forma mais simples. Seu Deus está com eles. As tentativas dos sacerdotes de elevar o moral tornam-se cada vez mais desesperadas. Um dos sacerdotes mais velhos da Babilônia percorre as posições, sem liteiras, sem cerimônias. Ele recita orações diretamente diante da tropa, em voz alta, em tom de cântico, balançando o corpo. Os soldados observam. Alguns caem de joelhos. A maioria permanece com rostos inexpressivos. Então, o sacerdote comete um erro. Ele afirma ter visto um presságio. Uma águia voou do leste para o oeste, dos assírios em direção à coalizão. Este seria um sinal de vitória. Marduk enviaria uma confirmação. Alguém nas fileiras de trás diz baixinho, mas alto o suficiente para os vizinhos ouvirem. A águia voou para o oeste, porque estava fugindo dos assírios. Para onde o exército fugirá após o primeiro golpe? Não há risos, mas as palavras propagam-se pelas fileiras. O sacerdote não as ouve, ou finge não ouvir. Umban Undash, neste momento, realiza o último conselho de guerra. É breve. Os planos não mudam mais. O exército está onde está. A frente foi formada como foi possível. O flanco direito ainda carece de cobertura, mas a cavalaria arameia deve suprir essa lacuna com uma manobra. Ele observa os rostos dos comandantes. Oficiais elamitas, focados, profissionais. Chefes caldeus, coléricos, mas prontos. Representantes arameus, com aquela expressão que um comandante experiente reconhece de imediato. Homens que ainda estão presentes fisicamente, mas cujas mentes já planejam a retirada. Umban Undash encerra o conselho com uma frase. Os anais não a preservaram, mas a ação que se seguiu fala por si. Ele dirigiu-se pessoalmente ao flanco direito e posicionou-se ali. O comandante de todo o exército da coalizão no setor mais vulnerável. Isso é, ou uma brilhante decisão tática, ou um gesto de desespero de um homem que compreende. Se o flanco direito debandar sem ele, nada restará para salvar o centro. Talvez ambas as coisas. Sobre a planície de Alul, o ar torna-se escaldante. A névoa começa a rarear. No leste, por trás da bruma, ouve-se um som baixo e uniforme. Dezenas de milhares de pés e cascos mantendo a posição. O exército assírio não se move, permanece imóvel e espera. Isso também é uma ferramenta. A espera diante de um inimigo formado que não ataca corrói um exército despreparado mais do que qualquer golpe. Cada minuto de silêncio é um novo ciclo de tensão. Quando? Agora? Ou ainda não? Na milícia babilônica, os primeiros homens desmaiam devido ao calor e à desidratação. São levados para a retaguarda. A formação se fecha. Mas há menos pessoas nela do que há uma hora. Os deuses silenciam. Os sacerdotes falam. Os estandartes assírios permanecem estáticos no horizonte. E o murmúrio, aquele mesmo que começou à noite,
Prossegue sua obra nos intervalos das preces, nas pausas entre os comandos, no silêncio entre as batidas do coração. A batalha ainda não começou, mas o exército da coalizão já a está perdendo. Um homem de cada vez. O silêncio sobre a planície dura exatamente o tempo necessário. Então, ele termina. Não pelo toque de uma trombeta, mas pelo movimento. Leve, quase imperceptível. Os estandartes assírios oscilaram lentamente, um pouco para frente. Pararam. Isso não é um ataque. É o sinal de que haverá um ataque. Em breve. Talvez agora mesmo. No acampamento da coalizão, todos percebem esse momento simultaneamente. E cada um faz a mesma coisa. Engole em seco. A última hora antes da batalha é um tempo especial. Não pertence à estratégia. Pertence aos homens. Aqueles que estão em formação empunhando uma lança e pensam não na tática dos flancos, mas em coisas concretas e íntimas. Pensam na família do outro lado do rio, em uma dívida que não tiveram tempo de pagar, no fato de não terem se despedido do companheiro à esquerda esta manhã, por falta de palavras. O exército da coalizão, nesta hora, não é um organismo único. São dezenas de milhares de indivíduos, cada um imerso em seu temor pessoal. A infantaria elamita é a que melhor se mantém. São profissionais. Todos sentem medo, mas sabem como lidar com ele. Os decuriões percorrem a formação e falam baixo, sem alarde. Verificam o equipamento. Ajustam as braçadeiras dos escudos. É um ritual praticado em dezenas de campanhas. As mãos ocupadas impedem que a mente se perca em pensamentos supérfluos. A infantaria caldeia está densa. Demasiado densa. Eles se comprimem uns contra os outros, não por ordem, mas por conforto. O corpo busca o calor do companheiro vizinho, mesmo sob o calor de agosto. A cavalaria arameia é a que está em pior estado. Os cavalos sentem a tensão dos cavaleiros e inquietam-se. Os animais agitam-se, relincham, viram a cabeça. Vários cavalos já empinaram sem motivo aparente. Os cavaleiros tentam acalmá-los, mas suas próprias vozes estão um tom acima do normal. Mucezib Marduk está junto à sua tenda. Ela ainda não fora desmontada, não houve tempo. Diante dele, a milícia babilônica. Cidadãos, comerciantes, artesãos, sacerdotes subalternos, que receberam armas há poucas semanas. Eles olham para ele. Ele precisa dizer algo. É seu dever como rei e como o homem que os trouxe até aqui. Mucezib Marduk fala. Suas palavras não foram preservadas em nenhuma crônica, nem babilônica, nem assíria. Mas sabemos o que ele disse pelo que ocorrerá a seguir. Ele falou sobre Marduk, sobre como o Deus zela por seu povo, sobre como a Babilônia resistiu por 1000 anos e resistirá por mais 1000, sobre como os assírios são fortes no ferro, mas não na retidão, e como a verdade sempre prevalece. Palavras protocolares, palavras corretas, palavras que reis proferem antes das batalhas desde tempos imemoriais. Alguns homens nas primeiras fileiras gritam em resposta. O restante permanece em silêncio. Não é um silêncio hostil. Simplesmente, as pessoas já se retiraram para dentro de si mesmas, onde os discursos reais não alcançam. Do outro lado da planície, Assur-Nazirpal realiza outro ritual. Ele distribui promessas, concretas, mensuráveis. Cada veterano que participou de 3 ou mais campanhas receberá um lote de terra nas províncias conquistadas. Cada soldado que capturar um prisioneiro nobre receberá seus bens. O comandante que primeiro romper a formação inimiga receberá um bracelete de ouro das mãos do próprio soberano. Isso não é inspiração, é um contrato. Claro, compreensível, vantajoso. O exército assírio ouve essas promessas e acredita nelas, não por amor a Assur-Nazirpal, mas porque sabe, ele paga. Sempre pagou. Isso está documentado.
Campanhas anteriores trouxeram aos soldados espólios reais, terras reais e ascensão social real. O sistema funciona, e todos na formação sabem disso. Rumba num dash, no flanco direito, ouve como, atrás dele, nas fileiras babilônicas, os sacerdotes começam a cantar novamente. Alto, rítmico. Tentam erguer uma barreira sonora que abafe o medo. Ele não se vira. Olha para frente. A névoa sobre a planície quase se dissipou. Agora, as posições assírias são claramente visíveis. Rumba num dash observa a formação deles com atenção profissional e nota o que já havia observado uma hora atrás, mas não mencionou no conselho. A infantaria leve assíria está posicionada um pouco mais à frente do que o habitual. Isso pode significar duas coisas. Ou, Assur-Nazirpal planeja iniciar com uma saraivada massiva para desorganizar a formação antes do ataque da infantaria pesada, a tática assíria padrão. Ou ele pretende lançar a infantaria leve rapidamente para atrair os flancos da coalizão para uma perseguição, deixando o centro sem cobertura lateral. Ambas as opções são péssimas. A primeira, porque sob fogo denso, a cavalaria arameia certamente debandará antes da hora. A segunda, porque o centro não possui reservas para fechar as brechas. Rumba num dash toma uma decisão silenciosa. Se os assírios atacarem em sua direção com a infantaria leve, ele não os perseguirá. Que avancem. Mantenham a formação. Não se movam. Ele olha para seus oficiais. Repete a ordem mais uma vez, de forma clara e sem rodeios. Não se mover até o seu sinal. Aconteça o que acontecer. Os oficiais assentem. Rumba num dash observa seus rostos e lê o que 30 anos de serviço militar o ensinaram. Eles cumprirão a ordem. Enquanto ele estiver vivo e ao lado deles, eles a cumprirão. É exatamente este o detalhe que escapa a todos os que analisarão esta batalha posteriormente. Não o contingente, nem a posição, nem a tática. Mas um homem no flanco direito que mantém os nervos sob controle e cuja presença impede a debandada de milhares de soldados. Enquanto ele estiver vivo, o flanco direito resistirá. Sobre a planície de Haluli, o vento se levanta. Quente, vindo do sul, carregando poeira. Ele sopra contra o rosto dos soldados da coalizão, vindo do leste, das posições assírias. Minúsculos grãos de areia penetram nos olhos, na boca, nas frestas entre as placas das armaduras. Para os soldados assírios, o vento sopra pelas costas. Os sacerdotes da Babilônia, notando isso, calam-se por um instante. Depois, cantam ainda mais alto. As fogueiras no acampamento ainda ardem, aquelas que foram acesas à noite e não tiveram tempo de se apagar. Seu fogo é quase invisível sob a luz da manhã. Apenas a fumaça, baixa e amarga, espalha-se sobre a terra. Sobre as posições da coalizão, sobre os homens que aguardam imóveis. O fulgor do ferro no horizonte intensifica-se. O sol subiu o suficiente para atingir as lâminas e as pontas de lança assírias. Milhares de pequenos clarões, frios, indiferentes e metódicos. Trombetas. Finalmente, as trombetas. Não um único sinal, mas vários, simultâneos, partindo de diferentes pontos da linha assíria. É o sinal de avanço. A infantaria leve de Assur-Nazirpal inicia o avanço, de forma uniforme, sem pressa, preservando os intervalos. A batalha de Haluli começa. A infantaria leve vai primeiro, sempre primeiro. Não é um papel honroso, é um recurso descartável. Assur-Nazirpal lança-os à frente com um cálculo que dispensa explicações para um comandante experiente. A infantaria leve atrai o inimigo para o embate. Recebe as primeiras flechas e os primeiros dardos. Compele a formação inimiga a mover-se prematuramente, a esticar-se para a frente, a violar os intervalos, a expor os flancos. E então, recua. E a infantaria pesada avança pelo caminho aberto, contra uma formação já desorganizada. Milhares de homens movem-se pela planície. Rápido, mas sem correr.
poupando o fôlego. Entre eles e a linha da coalizão, há uma distância de várias centenas de passos. Ela diminui a cada segundo. A coalizão responde com flechas. Os arqueiros caldeus são exímios. Começam a disparar de longa distância, em trajetória parabólica, para que as flechas caiam do alto, contornando os escudos. Há os primeiros acertos. Alguns homens na infantaria leve assíria tombam. A formação fecha-se sobre os caídos sem hesitação. O homem seguinte ocupa o lugar do anterior. O movimento não cessa. Isso causa uma impressão profunda nos observadores. Os homens tombam, mas a formação não se detém, como se a morte individual fosse irrelevante para o conjunto. E, de facto, é. Os arqueiros assírios respondem em movimento. Eles dominam essa técnica, disparar enquanto avançam, sem parar, mantendo o ritmo. Seus arcos são compostos, feitos de chifre e madeira, com maior alcance e poder de penetração do que os arcos simples dos caldeus. As flechas voam em trajetória tensa. Elas não caem do alto, elas atingem diretamente. Pernas desprotegidas, rostos que espreitam acima da borda do escudo, mãos que empunham os arcos. As primeiras baixas na formação da coalizão é exatamente assim. Não mortos, feridos. Um homem que recebe uma flecha na coxa não morre imediatamente. Ele grita. Ele cai. Seu companheiro de fileira olha para baixo. Por um segundo. Apenas um segundo. E nesse instante, perde de vista seu próprio setor. Multiplique isso por milhares de homens simultaneamente. A formação da coalizão ganha vida própria, e não a que fora planejada por Humba Nundash. O centro avança. A infantaria caldeia não suporta permanecer passiva sob o bombardeio e começa a investir contra o inimigo sem ordens. Unidades isoladas primeiro, depois mais algumas. O centro projeta-se à frente, enquanto as alas permanecem estáticas. Humba Nundash observa a cena do flanco direito. Ele envia um mensageiro ao centro com a ordem de parar. O mensageiro galopa. A ordem chega. Tarde demais. O centro já está em movimento. E é mais difícil deter homens que investem contra o inimigo aos gritos do que aqueles que fogem dele. Enquanto isso, no flanco direito, ocorre o primeiro evento crítico. A infantaria leve assíria, ao atingir a distância de arremesso de lança, guina bruscamente. Parte dela, a que marchava direto para o centro, mantém o movimento. Mas uma coluna separada vira-se e avança na diagonal, em direção ao flanco direito. Para onde está a cavalaria aramaica? Para onde está Humba Nundash? Isso é uma provocação, intencional, calculada. A cavalaria aramaica vê a infantaria avançando na diagonal contra si e reage com um instinto típico da cavalaria. Alguns cavaleiros avançam, depois, mais alguns. O comandante grita para manterem a formação, mas sua voz é abafada pelo estrondo crescente. Os cavalos sentem a agitação ao redor e disparam por conta própria. Um cavaleiro montado em um animal inquieto perde o controle. Humba Nundash grita a ordem, pessoalmente, sem mensageiro. Parte dos aramaicos para. Parte já avançou, perseguindo a infantaria leve assíria que, tendo cumprido sua tarefa, inicia imediatamente a retirada, atraindo-os. Os aramaicos a seguem para o interior da planície. O flanco direito da coalizão fica desprovido de sua cavalaria. Isso é ruim, mas não é uma catástrofe. Ainda. A catástrofe surge de outra direção, e ninguém a espera exatamente agora. No centro, o confronto já ocorreu. A infantaria caldeia caudide com a infantaria leve assíria e a pressiona. Isso parece um sucesso. Não é. A infantaria leve assíria recua de forma organizada, exatamente como ordenado. Ela atrai os caldeus para longe de sua posição inicial. O centro da coalizão estica-se para a frente, como uma língua, e sua base, a conexão com as alas, torna-se perigosamente fina. A infantaria pesada assíria ainda não se moveu. Ela permanece imóvel, esperando. E, neste momento, uma flecha.
uma flecha. Entre as milhares que cruzavam a planície naquele minuto, De onde exatamente? Ninguém sabe. um arqueiro assírio, um caldeu, um ricochete acidental, as crônicas não registram esse detalhe. Os anais de Senaqueribe descrevem o resultado, mas não a causa. Umban Undash tomba. Não imediatamente. Primeiro ele permanece de pé, agarrando a haste da flecha que desponta sob sua couraça. Seus oficiais o amparam. Ele diz algo, não alto o suficiente para ser ouvido além da primeira fila. Depois, desaba no chão. A morte do comandante no campo de batalha não é apenas a perda de um homem. É o colapso do sistema nervoso do exército. As ordens que passavam por ele não chegam mais a lugar nenhum. Os oficiais se entreolham. Quem comanda o flanco direito agora? Quem tem autoridade para dar ordens às unidades elamitas? Quem pode falar em nome de toda a coalizão? A pausa dura menos de um minuto. Na percepção dos homens, muito mais. Nessa pausa, a cavalaria aramaica, que avançara em perseguição à infantaria leve assíria, de repente depara-se com aquilo para o qual fora atraída. Atrás da linha de infantaria em retirada, oculta por uma pequena crista empoeirada que não era visível das posições da coalizão, estão os carros de guerra pesados da Assíria. Centenas de carros, alinhados. Eles não se moveram. Eles esperaram. Os aramaicos os veem a 100 passos de distância. Virar e fugir, não há tempo. A formação da cavalaria aramaica desintegra-se em plena marcha. Parte desvia para a esquerda, em direção ao rio. Parte para a direita, para a estepe. Parte da meia volta e galopa de volta às suas posições. Não há retirada organizada. Há pânico. Os carros de guerra assírios iniciam a perseguição. No flanco direito da coalizão, não há mais cavalaria. Não há comandante. Resta a infantaria elamita, que se mantém firme, porque profissionais resistem enquanto houver possibilidade física de resistir. E há o estrondo crescente à esquerda, vindo do centro, onde os caldeus finalmente compreenderam que a infantaria leve assíria os atraíra para longe demais. A infantaria pesada assíria recebe o sinal. Trombetas. Um toque diferente. Não de avanço, mas de ataque. Dezenas de milhares de homens revestidos de ferro começam a avançar. Não correndo, marchando. Em passo uniforme, pesado, imparável. O solo sob os pés estremece com essa marcha. O som é ouvido nas posições da coalizão antes mesmo de ser visto. O centro caldeu, esticado à frente e tendo perdido contato com as alas, olha para trás e vê que as alas já não estão onde deveriam estar. A cavalaria aramaica desapareceu. O flanco direito está em silêncio. Atrás, os carros de guerra assírios, que empurram os aramaicos dispersos de volta para o centro, semeando o caos em suas próprias fileiras. O centro da coalizão estanca. Neste momento, entre a paralisia e a decisão de fugir ou resistir, passam-se alguns segundos. Nesses segundos, a infantaria pesada assíria percorre os últimos 100 passos até o contato. E a planície de Haluli explode. O choque não é apenas som, é impacto. Físico. No peito. No escudo. Na terra sob os pés, que treme quando milhares de homens colidem contra outros milhares simultaneamente, na velocidade da marcha. Aqueles que estavam nas fileiras de trás da infantaria caldeia e não viam o que acontecia à frente, sentiram um impacto no corpo. Uma onda de choque percorreu a formação, comprimindo os homens uns contra os outros. Nos primeiros minutos, nenhuma clareza, apenas poeira, gritos, metal contra metal, metal contra carne. A infantaria pesada assíria opera em um esquema comprovado. A primeira linha, escudo à frente, espada curta em punho. Não para golpear, mas para estocar. Nas brechas entre os escudos do inimigo, na axila, na garganta, acima da borda da couraça. Um golpe curto, recolher o braço, o próximo. A segunda linha pressiona a primeira, adicionando massa.
A terceira pressiona a segunda. Não é um combate individual. É uma máquina de pressão coletiva, onde cada homem é uma peça, não um herói. A infantaria caldeia resiste. Por alguns minutos, resiste. Não são covardes. Já lutaram antes. Alguns são veteranos de guerras tribais, homens que sabiam como lutar e morrer. Mas nunca enfrentaram algo assim. Uma formação que não para, que não aceita o combate individual, que simplesmente pressiona, de forma uniforme, metódica, sem fúria e sem pausas. Os primeiros desertores surgem na extremidade esquerda do centro caldeu. 2 homens, depois 5. Eles não fogem em pânico. Eles se retiram, silenciosamente, de lado, até que o comandante os perca de vista. A formação se fecha atrás deles, por reflexo. Mas os próximos já não esperam que ela se feche. No flanco direito, a infantaria elamita ainda mantém a posição. Sem comandante, sem cavalaria, sob pressão crescente pela frente, eles resistem. É o profissionalismo em sua forma pura. Oficiais de nível médio tomam decisões independentes. A formação se contrai. Os mortos são removidos, os feridos arrastados para a retaguarda, os vivos cerram fileiras. Lentamente, passo a passo. O flanco direito começa a curvar-se para trás, não em fuga, mas em uma retirada organizada para o rio, visando cobrir o flanco exposto. Esta é a decisão correta, a única possível naquela situação. Mas isso abre uma brecha entre o flanco direito e o centro. Os comandantes assírios percebem o intervalo imediatamente. Um mensageiro galopa até a coluna de reserva da infantaria pesada, que aguardava atrás da formação principal. A ordem é curta. A coluna começa a se mover, não em linha reta, mas na diagonal, em direção à abertura. Uma cunha inserida na fenda entre a ala e o centro. Quando essa cunha penetra no intervalo, a geometria da batalha altera-se de forma definitiva. O centro caldeu agora é atacado pela frente e pela direita simultaneamente. A ala direita elamita, pela frente e pela esquerda, pois os carros de guerra assírios, após dispersarem a cavalaria aramaica, retornam e a pressionam pelo lado aberto da estepe. O cerco ainda não se fechou, mas está se fechando. No centro desse espaço que se comprime, a milícia babilônica. Cidadãos que foram posicionados no meio, pois o centro parecia mais seguro que as alas. Eles assistiram à batalha de longe, a princípio. Depois, a distância desapareceu. Os fugitivos caldeus da ala esquerda colidiram contra suas fileiras, empurrando-os para trás. Pela ala direita surgiram soldados elamitas, recuando de forma organizada, mas ainda recuando. E esse movimento de retrocesso também foi transmitido à milícia como um impulso físico. Um sacerdote, que entoava orações, está na primeira fila da milícia. Ele ainda canta. Sua voz é ouvida, pois um estranho vácuo formou-se ao seu redor por um segundo. As pessoas se afastaram. Não dele, mas do que se aproxima por trás e pelos flancos. Então o vácuo desaparece. Tudo se fecha em um único aperto. Mushezib Marduk, neste momento, está atrás da formação principal, onde um rei deve estar durante a batalha. Não nas primeiras fileiras, mas perto o suficiente para ver. Ele vê o centro começar a desmoronar. Vê os fugitivos saindo da extremidade direita e correndo para o rio. Não mais de forma organizada, mas em pânico. Vê os carros de guerra assírios penetrando pelo flanco aberto. Ele envia um mensageiro aos oficiais elamitas com a exigência de um contra-ataque pelo flanco direito. O mensageiro chega. Os oficiais leem a ordem. Um deles responde através do mesmo mensageiro com 3 palavras que ele memorizaria literalmente e que mais tarde seriam registradas pelos cronistas assírios como testemunho da desintegração da coalizão. Somos poucos demais. O flanco direito continua sua retirada organizada para o rio. É o melhor que podem fazer. Não é o suficiente. No centro, acontece o que acontece com qualquer grande massa de pessoas em um espaço confinado sob pressão de todos os lados. Ela deixa de ser um exército.
torna-se uma multidão. A multidão não luta. Ela se move para onde a pressão é menor. E a pressão é menor na direção do rio. As pessoas correm para o rio. O Tigre em agosto não é profundo nos baixios próximos à margem, mas os baixios terminam rápido. Os primeiros alcançam a margem e entram na água. Os que vêm atrás empurram os da frente. Os da frente afundam mais do que pretendiam. As pesadas armaduras de bronze os arrastam para o fundo. Os arqueiros assírios ocupam a margem rio acima, de onde podem disparar ao longo do curso d'água, e começam a trabalhar metodicamente sobre as pessoas na água, sobre aqueles que tentam alcançar a outra margem, sobre aqueles que se debatem entre a lama e as flechas. Na planície, atrás dos fugitivos, a infantaria pesada assíria aniquila os que restaram. Não em combate, em perseguição. Feridos, caídos, homens que perderam o escudo ou o senso de direção. Soldados assírios trabalham em duplas. Um imobiliza, o outro golpeia. Sem pressa. O campo de batalha já lhes pertence. Eles têm tempo. Os estandartes de batalha da coalizão caem um após o outro. Isso não é apenas simbolismo. Um estandarte é o ponto de reunião para uma unidade dispersa. Enquanto ele está de pé, os soldados podem encontrar os seus. Quando ele cai, a unidade deixa de existir. Os homens tornam-se indivíduos isolados. E um homem isolado neste campo vive apenas alguns minutos. Os assírios capturam os líderes, aqueles que conseguem pegar vivos. Não por misericórdia. Um cativo de linhagem nobre vale mais que um morto. Ele pode ser exibido em triunfo por Nínive. Pode ser usado em negociações. Pode ser executado publicamente, com pompa, para servir de exemplo. O despojo é recolhido com método. Isso também faz parte do sistema militar assírio. Armas, joias, carros de guerra que não se despedaçaram, cavalos vivos. Os soldados sabem. O saque sem permissão do comandante é punido. Os troféus são coletados centralmente e distribuídos depois, de acordo com o posto e o mérito. Foi exatamente o que Senaqueribe prometeu na véspera. O sistema funciona. As águas do Tigre tingem-se de vermelho ao meio-dia. Não é exagero dos cronistas. É física. Milhares de corpos na água e nas margens. A correnteza, o calor de agosto. Os anais assírios registram essa imagem com satisfação. Ela entrará no registro oficial como prova da magnitude da vitória. Mushezib Marduk bate em retirada. Sua guarda o retira do campo, antes que os carros de guerra assírios fechem a última saída. Ele foge para o sul, para a Babilônia. Está vivo. Seu exército não existe mais. O rei elamita, Humban-Nimenu, sequer apareceu pessoalmente no campo de batalha. Seu general está morto. Seu exército derrotado. Seu carro de guerra volta-se para o leste, para as montanhas Agros, para a fronteira elamita. Os aliados são deixados para morrer sem ele. O contrato fora cumprido, o ouro babilônico recebido. O que acontecerá a seguir não é problema dele. Na planície de Halule, ao meio-dia, o exército assírio ergue-se sobre o que restou da coalizão. A poeira assenta lentamente, o sol a pino, implacável, indiferente. Sob ele jazem milhares de homens que vieram de Elã, dos bairros babilônicos, das estepes aramaicas, das aldeias caldeias. Cada um deles acreditou que lutava por algo importante. A planície não sabe disso. A planície simplesmente se aquece ao sol. Como se aqueceu ontem, como se aquecerá amanhã. O vencedor permanece no campo entre os mortos. Senaqueribe contempla a planície de Halule e vê o que sempre vê após uma batalha. Não glória. Trabalho. Trabalho inacabado. Os anais registram suas palavras sobre a batalha com a precisão que a retórica estatal permite. Eu lhes infligi uma derrota esmagadora. Eu perfurei seus corpos com flechas,
como se fossem grama. A fórmula padrão do triunfo assírio, escrita para a posteridade, para as paredes dos templos, para intimidar futuros rebeldes. Não para um conselheiro militar que necessita de um quadro real. O quadro real é outro. O exército assírio venceu. É um fato. A coalizão foi derrotada, dispersa, parcialmente afogada no Tigre. O general elamita está morto. O rei babilônico fugiu. Os estandartes de batalha foram capturados, por todos os critérios formais, uma vitória completa. Mas Senaqueribe não marcha contra a Babilônia. Esta é a grande anomalia da Batalha de Halule, aquela sobre a qual os anais assírios não falam diretamente, mas que é visível na cronologia. Entre a batalha e a próxima campanha babilônica passam-se 2 anos. 2 anos inteiros. O rei, após derrotar a maior coalizão da história da região, detém-se, retorna, vai para Nínive. Por quê? Os anais não explicam. Os deuses ordenaram o retorno, diz a formulação padrão. Por trás dela, há uma realidade militar concreta, que pode ser reconstruída a partir de fontes indiretas. As baixas assírias em Halule são vultosas. A coalizão lutou mal, mas não sem resistência. A infantaria pesada elamita resistiu por muito tempo. Os arqueiros caldeus fustigaram as fileiras assírias até o último momento. No centro, o confronto foi denso e sangrento para ambos os lados. A infantaria leve, lançada por Senaqueribe à frente como material descartável, cumpriu a tarefa e pagou o preço integral por isso. Quantos homens o exército assírio perdeu, as crônicas omitem. Vencedores não contam seus mortos publicamente. Mas o fato é, o exército que retornou de Halule não era suficiente para o cerco de Babilônia. O cerco de uma grande cidade fortificada exige reservas, suprimento constante e trabalhos de engenharia que se estendem por meses. Um exército exaurido não pode sustentar isso. Senaqueribe sabe disso. Ele retorna a Nínive para reabastecer, reorganizar e preparar a próxima campanha. Em Babilônia, a notícia é recebida como um milagre. Mushezib-Marduk retornou à cidade antes que as notícias sobre a escala real da derrota chegassem. Nos primeiros dias, euforia. Os assírios não avançam. Significa que recuaram. Significa vitória. Os sacerdotes de Esagila anunciam missas de ação de graças. Os cidadãos saem às ruas. Alguém diz que Marduk protegeu sua cidade. Outro, que a coalizão resistiu. Nem uma coisa nem outra é verdade. Mas a verdade é inconveniente e ninguém a pronuncia em voz alta. A verdade é a seguinte: Babilônia não venceu em Halule. Babilônia obteve um fôlego, 2 anos. É exatamente o tempo que Senaqueribe levará para preparar o exército para o que fará com a cidade em 689 a.C. O que viria a seguir seria incomensuravelmente pior do que tudo o que ocorrera antes. Senaqueribe entraria em Babilônia para destruí-la metodicamente, como quem executa um projeto de engenharia. Palácios, templos, muralhas. Ele ordenaria o desvio das águas do Eufrates para os bairros da cidade, para inundar o que o fogo não consumiu. A estátua de Marduk, que já estava em Nínive, não retornaria. Babilônia, como centro político e cultural, deixaria de existir por algumas décadas. 2 anos de euforia foram pagos com a aniquilação total. Mushezib-Marduk não viveria muito. Fontes assírias registram sua captura. Ele seria levado para Nínive. Seu destino final é desconhecido. As crônicas não julgaram necessário registrá-lo. Ban-Nimenu retornaria a Elam e viveria mais alguns anos. O ouro de Esagila permaneceria no tesouro elamita. Com ele, comprou-se a participação do exército elamita em uma batalha que Elam perdeu, sacrificando seu melhor general. A transação comercial revelou-se deficitária para todos, exceto para um lado. As tribos que se juntaram à coalizão por medo dos cobradores de impostos assírios retornariam aos seus pastos e campos. Parte delas, aquelas que Senaqueribe identificasse como participantes ativos da rebelião, enfrentaria expedições punitivas. As demais pagariam tributo, mas jurado, pela participação na guerra que perderam. A planície de Halule mergulhará no silêncio rapidamente.
Algumas semanas, e da batalha restarão apenas ossos que ninguém enterrou e manchas escurecidas na terra perto do rio. Em 1 ano, apenas ossos. Em 10 anos, nada mais será visível. Senaqueribe ordena que a Batalha de Halule seja registrada nos anais oficiais como uma vitória absoluta e incondicional. O texto é gravado em placas de pedra no Palácio de Nínive. Descreve os cadáveres dos inimigos que cobriram a planície, o sangue que fluiu para o Tigre, os prisioneiros e o despojo. Tudo isso é verdade, mas os anais não mencionam que o exército deu meia volta sem chegar à Babilônia. Não mencionam os 2 anos de pausa. Não mencionam as perdas. Triunfo oficial e realidade militar são registros distintos. Eis a essência de uma vitória pírrica em sua forma mais ancestral. Muito antes do rei Epirota que lhe deu o nome, sua natureza era a mesma. Vencer uma batalha a um custo tão alto que a vitória perde seu sentido estratégico. A coalizão foi destruída, mas Babilônia não foi tomada. Senaqueribe voltou para casa com troféus, mas sem um exército capaz de explorar imediatamente o triunfo. 2 anos foram gastos para restaurar o que foi consumido em Halule. A história não faz pausas, enquanto políticos e sacerdotes explicam ao povo por que a derrota é, na verdade, uma vitória. Ela simplesmente prossegue. E, 2 anos depois, Senaqueribe retorna à Babilônia, descansado, com o exército recomposto, com novas máquinas de cerco. A cidade que celebrou sua salvação não teve tempo de construir novas alianças. Não teve tempo de angariar novos fundos. Não teve tempo de criar um exército capaz de defender as muralhas sem mercenários elamitas. O ouro de Esagila esgotou-se em Halule. Não há nova fonte. Babilônia, que comprou 2 anos de vida à custa dos vasos sagrados de Marduk, descobre que 2 anos são exatamente o que são. Não salvação, não vitória. Apenas uma conta com pagamento adiado, que ainda terá de ser quitada. Com juros. A planície perto do rio Tigre não se lembra daqueles que nela morreram. Não se lembra de Humban Undash, que manteve o flanco direito até o último suspiro. Não se lembra dos arqueiros caldeus que dispararam sob o bombardeio assírio. Não se lembra dos milicianos babilônicos que foram lutar por seu Deus com armas que mal sabiam empunhar. Ela se lembra apenas de uma coisa: a força organizada prevalece sobre qualquer aliança cimentada pelo medo e pelo ouro. Sempre. Sem exceções. Não porque a justiça esteja do seu lado. A força não tem lado. Simplesmente porque disciplina, logística e comando unificado não são virtudes abstratas. São razões concretas para resultados concretos. Babilônia sabia disso. E ainda assim, escolheu espadas compradas, em vez de sua própria vontade. Olhe para a planície coberta de corpos. Você entregaria o ouro dos deuses a um rei estrangeiro, negociando 2 anos de vida, sabendo que ao fim desse prazo, as mesmas pessoas voltariam com o mesmo exército, apenas mais furiosas? Ou preferiria responder ao primeiro golpe com seu próprio ferro e não com o de outrem? A história não oferece a resposta certa. Ela apenas registra qual foi a resposta de Babilônia e o preço que se pagou por ela.